Tá bom. Você está querendo começar na apicultura agora? Quer saber como é que você vai conseguir seu primeiro enxame? Então fica com a gente aqui que eu vou estar respondendo essa e outras perguntas aqui nessa nossa aula especial, onde eu poder tirar as dúvidas da nossa audiência. Você também pode participar, escreve sua dúvida aqui embaixo, tá bom? Segue o nosso canal. Para quem não conhece o nosso trabalho, eu sou o Thiago da Escola de Apicultura e aqui você aprende todos os detalhes para você fazer a produção e a superprodução de mel. E hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui do Rigo, o Rigo Vitarel. Ele falou: olha, eu sou produtor rural, temos uma propriedade em Campo das Vertentes, em Minas Gerais, produzindo café e feijão. Gostaria de diversificar com a apicultura. É possível? Eu tenho 60 anos, eu consigo começar agora? Bacana, Rigo. Eu trouxe muitas perguntas aqui, vou responder em partes para vocês, tá bom? Olha só, primeiro ele falou que está na região aqui de Minas Gerais, produzindo café e feijão e quer trabalhar com a apicultura para diversificar na produção dele. Muito bom. Você tem condição não só de estar produzindo mel aí na sua região, que é um produto a mais que você vai ter na sua propriedade, para você ter uma renda a mais também, tá bom? Não vou nem falar que é renda extra. O mel, a gente fala que você começa como renda extra, mas ele vai chegar a ser a renda principal da sua propriedade. Porque o mel, além de ser muito fácil de você produzir, você tem condição de ter um grande valor agregado nele. E quem trabalha com mel de uma forma profissional, quem sabe trabalhar com mel e faz a venda correta, da forma que a gente ensina aqui na Escola de Apicultura, você consegue ter um alto rendimento e é muito fácil de fazer o mel ser o principal produto aí da sua propriedade rural. Então, Rigo, além de você estar produzindo mel aí, você vai estar melhorando a sua produção de café e de feijão. Então, é isso mesmo. Você, quando está trabalhando com abelhas, você trabalha com apicultura na região que tem lavoura de café, tem lavoura de feijão, você consegue sim ter um grande resultado, você consegue melhorar em mais de 30% aí na sua produção de café. Os grãos ficam maiores e tem uma maior quantidade de grãos também por pé. Então você pode ficar tranquilo que você vai melhorar a sua produção aí na sua região. Ah, Thiago, mas tem o veneno, o pessoal bate veneno na lavoura de café, bate veneno na lavoura de feijão. Isso não é problema, tá bom, Rigo? Nós temos aqui, a gente ensina os nossos alunos qual é a metodologia correta, como você vai fazer os manejos corretos para você não perder a abelha em região de lavoura. Existe manejo, tá bom? Existe como você vai trabalhar com as suas colmeias, como você vai fazer a produção aí na sua região sem ter problema com veneno, tá? Se você quiser mais detalhes sobre isso, comenta aqui no nosso chat, escreve aqui embaixo nas perguntas aqui embaixo, tá? Porque a gente vai estar gravando mais conteúdo para vocês sobre isso, mas é plenamente possível, tá bom? E ele falou: eu tenho 60 anos, será que eu consigo começar agora? Meu amigo, você tá na flor da idade. Muitos alunos nossos aqui começam com 70, 80 anos. Eu me lembro, o seu Heriberto, um aluno nosso aqui de Goiânia, inclusive, que ele estava presente em um dos nossos congressos, que é um evento presencial que a gente faz para premiar os nossos alunos. Ele tinha 92 anos de idade, tá? Isso foi uns 3, 4 anos atrás. E trabalhando tranquilamente com as abelhas. Por quê? Porque o trabalho de apicultura, ele é quase terapêutico. Você, quando trabalha com as abelhas, você tem essa facilidade, tem essa tranquilidade de você quase que é uma terapia. Você tá trabalhando na natureza, você tá trabalhando tirando mel, tá? Então é um trabalho muito bacana. Então aconselho você, oriento você assim. Começa agora, você tem total condição de ter sucesso aí, tá bom, Rico? Vai fundo, meu amigo. Estamos juntos. Que precisar, a Escola de Apicultura tá aqui para te ajudar. E a Francisca falou assim pra gente: olha, na última florada, alguns enxames meus não se desenvolveram. O que poderia ser o motivo? Vários motivos pode ser, viu, Francisco? O primeiro deles que a gente suspeita quando o enxame não desenvolve na florada é a questão da rainha. A rainha, ela tem uma genética e ela passa essa genética dela para todo o enxame. E a rainha, ela vai ficando fraca com o decorrer dos anos. E no nosso método de superprodução de mel, a gente ensina os alunos a fazer a troca da rainha. Quando você observa que a rainha começa a enfraquecer, você tem sim que fazer a troca da rainha. E como é que você descobre que a rainha está enfraquecida? É quando você vai fazer a revisão da colmeia e você puxa o quadro. Deixa eu ver se eu tenho um quadro aqui. Vê se acha para mim, por favor, Marco, um quadro. Esses quadros de cera aí, ó. Pode ser esse fraquinho, esse aí. E dá pro pessoal então identificar direitinho, ó.
Esse aqui é um quadro, vamos supor que o quadro está lotado aqui. Quando você vai fazer a revisão, você puxa o quadro da colmeia e você vai ver os alvéolos, tá vendo? Cada buraquinho desse aqui é um alvéolo. Então você vai observar que a rainha ela está enfraquecida quando ela faz ela vai botar e ela bota muito espaçado. Então ela bota um ovinho aqui, pula um alvéolo, bota outro, pula 3, bota outro, pula 2, bota outro, aí pula um, bota outro, e ela vai pulando os alvéolos e vai botando de forma espaçada, tá? O que que isso acontece com o que que acontece com o enxame na natureza? Quando a rainha vai enfraquecendo, ela não vai conseguindo mais fazer a postura correta, vai falhando a postura dela e não consegue mais criar os descendentes necessários para manter um enxame forte, um enxame ativo, as outras abelhas matam aquela rainha por asfixia. Ela faz uma pelota, junta aquele monte de abelha em cima da rainha, mata aquela rainha velha e puxa uma rainha nova, tá? Então ela vai puxar uma rainha nova para trazer uma genética diferente, para trazer uma genética melhor para o enxame. O problema é que quando isso acontece no meio da safra, que foi o seu caso aí, Francisca, no meio da safra, as abelhas foram lá, não conseguiram puxar elas puxam, provavelmente a rainha estava fraca e elas puxaram uma nova rainha no meio da safra, isso faz com que você perca a maior parte da safra e o seu enxame vai definhar, seu enxame vai enfraquecer, tá bom? Então você tem que fazer essa observação, você tem que olhar a qualidade da rainha antes da safra. É o que nós chamamos de manejo pré-safra. 60 dias antes da safra, você tem que observar direitinho, ver como é que tá os 5 pontos de perfeição do enxame. Nós já falamos isso aqui nas nossas lives. Você tem que observar como é que tá a cria nova, tem que observar como é que tá a cria de larva, a cria madura, se tem presença de pólen e se tem presença de mel no enxame. Se tivesse 5 pontos de perfeição, seu enxame vai chegar forte na safra, vai produzir bem, tá bom? Se tiver faltando desses pontos de perfeição, você vai ter problema e você não vai ter uma grande produção, tá bom? Fica atenta aí, Francisca. O José Almeida falou assim pra gente: olha, eu tenho uma área em Santo Antônio, na região de Cuiabá, Mato Grosso. Eu tenho galinha, tenho pato, tenho cachorro. Tem perigo em ter abelhas lá na minha região? Ô, José, bacana. Muita gente tem essa dúvida aí se dá para trabalhar com abelhas e outras criações na sua fazenda. E pode ficar tranquilo, você consegue muito bem criar abelhas e criar pato, galinha, criar porco, não tem problema nenhum. Por quê? Porque existe o método certo de você instalar o seu apiário. Você vai colocar o seu apiário na distância de segurança, tá? E essa distância aí de pelo menos 500 metros, se não tiver nenhuma barreira natural, ou pode ser mais curta, pode ser até 100 metros, 200 metros, se você tiver uma barreira natural de árvores. Então, se tiver um bananal, se tiver alguma floresta, um bambuzal entre o apiário e o seu quintal onde você cria, onde estão as criações, você não vai ter problema com as abelhas, tá bom? Mas é muito importante que tenha essa barreira natural. Se não tiver nenhum tipo de barreira, 500 metros da casa você não vai ter nenhum problema. Ah, Thiago, tem que colocar uma cerca no meu apiário para não encostar gado, não encostar cavalo? Não precisa, não tem necessidade, porque os animais entendem muito bem, conhecem muito bem a abelha. Quando chega perto, o animal que não tem conhecimento, ele chega perto do seu apiário, ele vai tomar uma ferroada no focinho e vai sair de lá correndo e não volta a encostar. Um apiário funciona como se fosse uma cerca elétrica. Na hora que um cavalo chega, um cabrito chega e toma uma ferroada, ele vai sair de lá correndo e não volta mais. Ele aprende onde fica o apiário e não tem mais problema, tá bom? Então pode seguir esse espaço aí que você vai conseguir produzir mel sem atrapalhar o galinheiro, sem atrapalhar o curral, tá bom? Pode ir lá que não tem problema. O Paulo falou, ó, tem uma área na Mata Atlântica, somente mata virgem. É possível produzir mel, pois a região é tombada e não posso desmatar. Ótimo, Paulo. Todo mundo pensa que aquela região onde você tem uma mata e aquela mata é de preservação, né, uma área de preservação permanente, o pessoal pensa que essa área você não consegue produzir riqueza, não consegue ter produtividade de uma área que é uma área de preservação. E é muito pelo contrário. Quando você coloca um apiário próximo dessa área de preservação, você consegue ter todo o potencial de produção de mel dessa área. Toda a região que tem mata em pé, onde tem floresta, você tem pasto apícola.
Pasto apícola é aquela região onde tem árvores, onde tem plantas que vão produzir flores e vão servir de matéria-prima para o seu mel. Então você, quando tem essa área de preservação natural aí, uma área tombada, onde você não pode derrubar, você não pode colocar gado, você pode colocar bem do lado dela o seu apiário. E é exatamente o ponto onde termina o pasto e onde começa a floresta, começa a mata de preservação, é onde você vai montar o seu apiário. Lá você vai conseguir aproveitar todo o potencial produtivo dessa reserva. E esse potencial chama-se mel. Você vai estar produzindo mel com a floresta em pé. Quanto mais floresta, mais mel você vai produzir, tá bom? Então, pode investir lá, Paulo, que você vai estar tirando riqueza dessa mata em pé. Quanto mais árvore, mais mel você produz, tá joia? E o André Silva falou assim, olha, quero começar na apicultura. Como é que eu faço para adquirir o meu primeiro enxame? Eu preciso comprar ou eles chegam naturalmente? Boa, rapaz. E detalhe, hein? Para quem tá na maior região do Brasil aí, região de Cerrado, está na época da enxameação. É a hora de você pegar os seus enxames, é agora. Você já consegue estar pegando enxame, consegue começar o seu apiário agora sem pagar nada, viu, André? Você não tem que pagar, não tem que comprar o seu primeiro enxame. Ele vai chegar de graça para você. Como é que você faz isso? É a partir da captura de enxames ou do resgate. Como é que é isso? O que é captura? O que é resgate? Captura é quando você trabalha uma caixa isca. A gente ensina aqui, tem vídeo aqui no canal ensinando. Você pega uma caixa isca, uma caixa de papelão, que vai caber 5 quadros desse aqui, ó. 5 quadros desse, vai colocar somente uma fitinha de cera, não vai colocar a quadro todo de cera, vai colocar somente uma fitinha de cera aqui, coloca dentro da caixa. Tem essa caixa aí? O Marco achou aqui pra gente, olha que bacana. Essa aqui é uma caixa isca já montada, olha que bacana, ó. Ela tem 5 quadros aqui dentro e os quadros já vêm com a fitinha de cera. Olha, você pode comprar essa caixa já pronta no Mercado Livre, você encontra, ou em casas de materiais apícolas. Você já compra essa caixa pronta aqui, você só colocar os quadros aqui dentro, vou mostrar para vocês, olha que bacana. Os 5 quadros aqui dentro, ó, tá bom? Você fecha essa caixa, abre um buraquinho aqui, ó, e você vai colocar 2 tampinhas de atrativo. Olha o atrativo aqui, ó. Nós temos vídeo aqui no canal ensinando como é que você vai fazer esse atrativo, tá? Você consegue fazer esse atrativo aí na sua região também sem gastar nada. Então você consegue utilizar esse atrativo aqui, põe duas tampinhas aqui desse atrativo aqui dentro da sua caixa isca, fecha a caixa isca e você pode colocar na cidade, pode colocar na fazenda. Você vai escolher local que seja... Vai colocar um local que seja sombreado, debaixo de uma árvore, debaixo de um telhado, que tenha uma sombrinha longe do chão. Não pode colocar essa caixa isca no chão à altura das mãos, tá bom? Está na época da enxameação, está na época de você pegar a abelha com caixa isca. É a forma mais fácil do enxame vir até você, tá? Agora, se você estiver numa região que ainda não está em época de enxameação, como é que você faz para começar na apicultura tendo seu enxame gratuito? Muito simples, você pode fazer o resgate. É a segunda modalidade de você pegar o seu enxame. O resgate é quando você pega o enxame que está na natureza, que está no cupinzeiro, está no oco de pau, está numa árvore caída, você consegue tirar aqueles quadros de cria, tirar aqueles favos de mel, favo de pólen, favo de cria de abelha e consegue colocar dentro de uma caixa ninho, dentro de uma colmeia. Então você fazendo esse resgate, você tirando essa abelha do cupinzeiro, colocando no seu ninho, dentro da sua colmeia, você consegue levar essa colmeia para o seu apiário. E é uma forma também muito simples, muito tranquila de você ter enxames aí o ano todo fazendo o resgate, tá bom? Se você quiser que eu traga mais detalhes ensinando como você vai fazer o resgate, como você vai fazer a captura, escreve aqui embaixo pra gente nos comentários. Pode deixar sua dúvida que toda segunda-feira a gente está aqui respondendo a dúvida da nossa audiência. Deixa sua pergunta que eu faço questão de estar ajudando você a fazer a produção, fazer superprodução de mel, tá bom? Nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Todo dia aqui no canal tem vídeo novo, então se inscreve para você não perder nenhuma novidade e tá aprendendo cada vez mais para estar produzindo mel aí na sua região, tá joia? Grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!